Eu sou o Gerson. Sou a Marina. Sou a Joyce. E nós vamos falar um pouquinho sobre a pedagogia do oprimido. Bom, para Freire, a educação era um meio de libertação tanto dos opressores quanto dos oprimidos. A gente vai passar um pequeno vídeo sobre a história do Freire, bem pequenininho. Eu vou contar a história de um ser conectivo. Em 19 de setembro nasceu alguém criativo, que lutou a vida inteira, foi sempre prospectivo. O seu nome é Paulo Freire, sua vida tem memória, persistência na luta, clareza na trajetória. Para ele esse cordel é nossa dedicatória. Na cultura popular, aprendeu a ler o mundo. Sua obra promoveu o mergulho mais profundo. Ensinar e aprender é um trabalho fecundo. A sua pedagogia, cheia de amorosidade, é um ato de coragem e de politicidade. Não se faz educação sem paixão e sem verdade. Com o golpe militar, esteve preso e exilado por querer a educação de um povo explorado e por buscar justiça num país tão maltratado. Seu Brasil nunca esqueceu, fez projetos, resistiu, escreveu livros e versos que o mundo aplaudiu e foi na educação onde mais contribuiu. Num belo dia de sol, para a tristeza interromper, ao Brasil pôde voltar, seu país reaprender. Paulo Freire declarou, foi um lindo alvorecer. Nosso povo bem merece aprender e ensinar, consciência e educação, libertar e emancipar. Homenagear a Freire é educar para transformar. Seu legado nos ensina que cabe a todos nós aprender com a própria história, não calar a nossa voz. É assim que reinventamos Paulo Freire em todos nós. O que o Paulo Freire defende na educação infantil? Ele defende uma educação libertária em que o aluno possa criar seu próprio caminho de aprendizado, entendendo seu lugar no mundo e a sua capacidade de transformar a si mesmo e a sua realidade. Nesse sentido, a alfabetização não é um simples ensino técnico de letras e palavras. A ideia é de dar autonomia ao aluno em sua trilha de aprendizado e de começar na educação infantil. É comum enxergar a criança como um recipiente vazio, que precisa ser preenchido com uma série de ensinamentos e regras. Mas a verdade é que desde a mais tenra idade, o aluno que tem uma bagagem que é só dele e que ele é importantíssimo para o seu processo de aprendizado. Bom, falando um pouco sobre o prefácio, ele usa um provocador que diz assim: não pense ideia, pensa existência. Paulo Freire, ele é um pensador de ideias, né, que não pensa somente na ideia, ele pensa na existência. E ele buscava sempre proporcionar reflexões de alunos e dos métodos para que isso, através do ensino, pudesse aproximar da realidade e através de um modo que o professor ele também fosse transformando junto com o aluno aquela realidade vivida. E pode passar para o slide 7? Aqui, as primeiras palavras da educação como prática de liberdade. Paulo Freire ele inicia que a pedagogia do oprimido, falando
falando sobre o modo da liberdade, no caso dos opressores, até aqueles que se diziam a favor, mas buscavam justificativa para que negá-las aos oprimidos também. Nossa, peraí, professora, a minha atenção está deixando demais. Tira a blusa, né? Não, mas eu que acabei de sair de uma febre mesmo. Peraí. Bom, no caso dos oprimidos, a liberdade significava substituir a imposição dos opressores por outro conteúdo. Esse conteúdo ele seria elaborado pelos próprios oprimidos e por um sujeito que teme a sua liberdade porque prefere uma estabilidade, uma liberdade arriscada e uma situação a qual se sente preparado. O próximo é um vídeo também que a gente vai apresentar, que é a principal mensagem, não pedagogia para ele, mas dele. Não se pode ficar parado diante da violência do dominador. Aí não vai sair. Olha. Quanto vale o conhecimento? Essa é uma pergunta que ninguém se faz logo pela manhã. Mas sempre tem alguém procurando conhecimento onde ele não está. E onde ele sempre esteve, quem precisa, às vezes não percebe. Conhecimento virou até nome de departamento. Há empresas buscando um novo sentido no mundo dos terabytes. Com tanta informação nas mãos, há quem garanta que tudo isso é conhecimento. Os dados são importantes, as estatísticas também. Mas conhecimento vai além de simples informações. Conhecimento pode ser algo intangível, difícil de explicar e até de medir. Mas conhecimento passa a ser algo objetivo quando você precisa dele para resolver seus problemas. Conhecimento é algo que leva você a procurar outros caminhos. Esses novos caminhos lhe dão ainda mais conhecimento. E quando falta conhecimento, sobra improviso. E o improviso pode estar no jeito de pensar as coisas ou de fazê-las. É nessas horas que a gente pensa: quanto vale uma boa ideia? Aquela que funciona para valer. Essa é uma boa filha do conhecimento. Conhecimento é assim: quanto mais temos, mais procuramos. Ele é infinito. E com um detalhe: o conhecimento não intimida, ele abre portas. E lá dentro estão as oportunidades, à espera de mais conhecimento. O conhecimento está em todo lugar. Nas coisas, ele é resultado. Nas pessoas, ele é possibilidade. E quanto mais possibilidades, melhores podem ser os resultados. Entender profundamente de pessoas e identificar todas as possibilidades que elas podem gerar é o resultado que a design garante. Pode parecer simples falando assim, mas só para quem tem conhecimento Agora a gente vai falar um pouquinho da justificativa da pedagogia do oprimido. E ela diz que, por exemplo, não adianta nada os opressores, os oprimidos buscarem conhecimento e provavelmente depois eles serão
os próximos opressores. Os oprimidos virarão opressores. Porque no primeiro momento, o descobrimento dessa liberdade que eles têm, eles vão virar opressor. Por quê? Eles são individualistas. Daí vai falar mais alto a parte do individualismo. A pessoa, poxa vida, eu era opressor, eu era oprimido, agora eu consigo ser opressor, eu consigo algo muito mais, então agora eu vou ser o opressor. Então isso que é a justificativa que ele dá. E a principal mensagem que a gente tem, que é a contradição de opressão dos oprimidos, seria a figura do burguês, membro da sociedade capitalista, oprimindo os trabalhadores e sem meios próprios de produzir, vende sua mão de obra como meio de sobrevivência. Daí fala-se, de acordo com o Freire, não se pode esperar uma superação disso, porque como eu acabei de falar, o interesse geral é que eles continuem sempre oprimidos, por uma questão de situação confortável. Ele vai se sentir cada vez mais confortável, porque para muitos a manutenção das injustiças e a desigualdade é bom, porque se eu sou rico, eu consigo dar emprego para o pobre. Então isso é bom. Então a gente vai continuar sempre aquela visão de opressor e oprimido para sempre, porque todo mundo vai pensar no próprio umbigo. Essa é a principal mensagem, como a gente está vendo. Só apertar o enter. A gente vê que o opressor e o oprimido é uma imagem simples. A gente fala, poxa vida, ele está ajudando, mas ele não quer sair da situação de opressor que ele está. Porque para ele é confortável isso. E a grande generalidade está em lutar para quê? Para cada vez mais. Estas mãos sejam de mão de homens ou de povos, que estendam menos em gesto de súplica de humildes e poderosos, e se vão fazendo cada vez mais mãos humanas, que trabalhem e transformem o mundo. Este ensinamento e esse aprendizado tem a partir, porém, os condenados da terra, os oprimidos, que emparrapados do mundo e dos que neles se solidarizam. Que aí é a página 42. Essa parte é uma citação da página 42. A superação da opressão deve se originar, portanto, nos oprimidos, que podem compreender como ninguém o significado e os efeitos da opressão e a urgência da libertação. Mas, para se libertarem, não basta se reconheçam oprimidos ou em contradição com os opressores. É preciso que entendam a necessidade de lutar pela libertação e se entreguem à ação concreta e libertadora, que envolve a reflexão e a ação. Nessa luta pela libertação, diz Paulo Freire, um ato de amor, que se opõe ao desamor da opressão. Os oprimidos libertarão também os oprimidos. Porém, Freire alerta, não existe superação real da contradição opressor e oprimido. Quando há apenas troca de lugares, quando os oprimidos se tornam opressores de outros sujeitos. E pode ser que, mesmo havendo uma superação autêntica, os antigos opressores se enxerguem oprimidos, pois o afastamento do seu direito de oprimir os demais podem significar para eles uma opressão. E a principal mensagem é: mãos que trabalham e transformam o mundo. Situação concreta de opressores e oprimidos. Daí na página 57, ele coloca em essa mensagem. A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista, ela é libertadora. E ele fala que ela tem dois momentos distintos. O primeiro é que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se na prática com a sua transformação. E o segundo é que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens, em processo permanente de libertação. Daí é a contradição do opressor e oprimido. Os opressores agem sobre os oprimidos, impondo-lhes sua consciência, suas ideias, suas vontades. Exploram, violentam,
desumanizam os outros e, ao mesmo tempo, se desumanizam nessa desumanização. Os oprimidos, por sua vez, hospedam os opressores em si mesmos. Já não se veem como sujeitos da sua própria história, dos acontecimentos do mundo, muitas vezes acreditando ser levados a acreditar no destino ou na vontade de Deus como explicação para a sua miséria, para seu sofrimento, para as injustiças que são vítimas. Também pode se identificar com os opressores, querendo se tornar iguais a eles, atraídos pelo seu padrão de vida. Eles se melhoram, né? Eles buscam, às vezes estudam, buscam a sua liberdade, passa de oprimido a condição de opressor também. E aí é aquela situação, né? A pessoa, eu consegui uma condição melhor de vida. Em vez dela tentar ajudar as outras pessoas, ela faz o inverso, né? Agora eu também quero fazer igual. E não é essa a mensagem do Paulo Freire, né? A mensagem do Paulo Freire é de liberdade, é buscar essa educação, buscar sair dessa situação de oprimido para se libertar. E agora, a principal mensagem daqui, né, é que ele fala que se desumanizam nessa humanização. Então, é tudo isso que eu falei, deixa, né, tirar sua liberdade, se desumanizar para humanizar, para ter esse sentimento de caridade, igual a gente viu naquela figura que estava no slide do Gerson. A gente vai passar um vídeo, chama Afetividade na Educação. É um vídeo que alguém provavelmente já deve ter assistido. Situação bem real de oprimido e opressor. Vanessa? Você não é Vanessa? Diretor. Ela mal sai por ser irmã, quer dizer. Trava a mão.
às vezes ela chega quietinha e a gente só vai pensar, nossa, mas atrasado de novo. E ele vai falar alto, vai brigar, vai gritar, ou às vezes ela chega vermiformes, né? E a gente só julga. E a gente não sabe o que acontece. E o vídeo mostra realmente isso, né? A situação do opressor, né? Às vezes a gente vai pensar assim, às vezes vem com uma roupinha, né? Mais casadinha, numa situação mais humilde. E a gente pensa, nossa, mas será que não tem condição para comprar? Mas a gente não sabe. Né? Então é ter essa afetividade, é ter esse olhar mesmo, olhar além das aparências, enxergar e ver a criança realmente. E a nossa última mensagem, daí a nossa última mensagem é essa, né? A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. A educação transforma a gente vê pela gente, né? A nossa, tudo que a gente aprendeu até hoje e fazendo um complemento com o vídeo, somos nós que vamos transformar o mundo, né? A gente se educando, tentando se transformar e ser pessoas melhores. E eu acho que a gente já leu esse livro, né? A gente releu e a gente já leu também Pedagogia da Autonomia. Então a gente vai vendo nas obras de Paulo Freire tão importante as mensagens dele para a educação. Então isso foi a nossa palavra. Vocês falam um pouquinho como que vocês se organizaram para poder fazer? A gente dividiu os tópicos. Primeira semana passada a gente dividiu os tópicos, aí a gente dividiu quem organizou e as pesquisas dos livros, os slides, as meninas leram um texto. Como a senhora viu, a Marli trouxe o livro dela, é mais atualizado. Nós mudamos essa experiência de ter alguns pedacinhos também, que não perfeito, já está inovado, né? E é muito legal essa experiência. Por mais que a gente já vivenciou esse livro, às vezes acaba passando despercebido algumas coisas. E eu acho, dando um gancho na fala da Marli, nós como educadores, nós temos que começar a colocar em prática essas vivências, tanto dos pensadores, tanto que nós vamos vivenciando no dia a dia. Acho que só 3 aqui, se eu não me engano, ainda não estão estagiando, não trabalham na área, mas tenho certeza que vai passar. E nós temos que começar a ter esse olhar com as crianças, não somente com as crianças, mas colocar em prática mesmo na nossa vida, nas nossas vivências. Esse vídeo diz por si só, como a Marli falou, e dando um gancho no vídeo, que muitas das vezes a gente acaba se alterando ali como a criança, sem ao menos pensar como é que ela chegou até aquele ponto, por que ela chegou atrasada, por que ela não tem aquela condição como os outros têm. Então, nós começarmos a ter um olhar a mais no nosso dia. Eu acho que isso não só para a criança, para todo mundo da nossa volta, né? A conscientização do que é ser oprimido, né? É o mais difícil, né? Porque a gente, frequentemente, nós constatamos a questão do revanchismo, né? Quer dizer, fui oprimido até agora, então, tenho uma oportunidade, eu preciso fazer a mesma coisa. Isso vai ser um ciclo vicioso e nefasto, né? E parece que a gente vivencia isso dentro dos estágios, né, professora? Assim, as pessoas, elas acreditam que ela não foi estagiária. Acho que em todas as profissões, ela não foi estagiário de pedagogia, eu não fui estagiário de medicina, eu não fui estagiário de nada. Porque trata você como um fantasma, né? Trata umas pessoas, aquela situação mesmo, eu não sou já, você ainda não é, né? Então eu tô, começa a nivelar, eu tô aqui, você tá aqui. Isso é muito ruim. É essa situação de opressor e oprimido, né? O que você faz para se libertar daquilo? Você fica naquele, eu quero sair dessa situação. Só que aí quando eu sair dessa situação eu vou fazer isso outro também.
parece que vem essa revanche, né? É um ciclo que se repete eternamente. É muito ruim. Alguém gostaria de fazer? Algum grupo gostaria de fazer a contribuição? Ou uma pergunta? Eu gostaria só de fazer uma pergunta. No momento que vocês estavam lendo o livro, fazendo as pesquisas de vocês, vocês lembraram de alguma situação que vocês foram opressores? Na escola, vocês sabem que eu sou chato. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito... que eu gosto de fazer. Vocês viram como eu fiquei aqui com a situação disso. Então, para mim, é muito difícil quando eu não tenho algumas coisas, não sob o meu controle, mas que eu possa, que aquilo possa funcionar da maneira que eu planejei, pelo menos no máximo possível. E daí, lendo o livro, e hoje aconteceu uma situação na minha escola, eu fui obrigada a chamar a atenção de uma funcionária, mas eu não estou me justificando, mas era uma coisa que, se ela fizesse errado, a equipe inteira ia ser prejudicada. Ela não se sentiu confortável, ela não gostou, e eu me senti no direito de achar que estou correto, porque eu falei, você preste mais atenção, só isso. Mas eu só falei desse jeito, presta mais atenção. Tinha um livro a mais, e se faltar, a gente tem que procurar. Ela se sentiu ofendida, então eu acho que eu me senti na situação de opressor e ela de oprimida. O que aconteceu hoje? Eu acho que na vida é impossível alguém nunca ter sido opressor. Mesmo que seja uma coisa assim que depois o Gerson percebeu essa garra, ele sentiu, nossa, poderia, não sei, ter usado outras palavras, né, outro termo, mas falando por mim, eu tenho certeza que eu acho que todo mundo um dia já foi opressor, ou se é opressor, talvez hoje, durante essa apresentação, comece a ter ciência, né, que tem um oprimido ali diante das nossas ações, das nossas falas, mas eu também, lendo o livro, ainda mais trabalhando na área, eu acho que tem muitos momentos, principalmente com as crianças, que querendo ou não a gente acaba sendo opressor. Deve ser, meu Deus, né? Mas acaba acontecendo. É uma pergunta assim danada, instigadora, né? A gente Capciosa. vai ficar, a gente ficaria assim vários dias discutindo, né? Me ocorreu agora, que eu falei para vocês, né? A minha evolução ainda não concluí, mas da professora Sargenta, né? Cheguei a uma dama de copa, não sou uma dama de ouros ainda, né? Mas era uma dama de ferro mesmo, né? E assim, com muita delicadeza e com muita responsabilidade. Gente, como a vida inteira a educação banalizou essa opressão a tal ponto de você achar que aquilo estava certo, que aquilo era o benefício. Me recordei agora de um fato, não sei se eu já contei para vocês. Eu fui substituir uma classe de terceiro ano, né? E aí, eu tinha acabado de sair do colégio, eu estava na faculdade, aí tinha acabado de sair do colégio interno, quer dizer, era uma pessoa puritana ao máximo, tudo eu ficava horrorizada, né? Certo? Nome feio jamais, aquelas coisas, né? Bom, eu estou passando na carteira e tinha um menino, ele estava desenhando. Eu parei para ver o que era. Gente, eu não falei nada, mas a minha reação corporal, o que ele estava desenhando? Um pênis em ereção. Ele tinha 9 anos, né? Mas eu olhei com tanto horror aquilo, ele pegou a folha assim, amassou a folha, né? E pôs na boca. Aí eu falei, pelo amor de Deus, você não vai engolir isso. Seco assim. Aí ele falou, por isso não. Tirou a tampa do dia inteiro, porque naquela época usava tinta, né? E fez bloco. Eu fiquei desesperada. O pai do atual prefeito, Carlos Gazola, era dentista da escola. E quando ele passou, ele me viu transformado assim. O que aconteceu com a menina? Tomou tinta, ele falou para mim, pega o vidro. Aí eu levei para ele e falou para mim, não se preocupe, é lavável, só o cocô vai sair azul. Mas, gente,
para vocês, ao mesmo tempo que a gente vai crescendo, que a gente vai também se conhecendo, a gente vai se revendo, né? E essa conscientização que nos faz mudar, e é essa mudança que é capaz de transformar o mundo.